Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais boa semana central, trazendo sempre uma reflexão da palavra de Deus para termos uma semana muito abençoada. Então se prepare aí, pegue papel, caneta. Depois desse tempo de louvor, nós meditaremos um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos dizer para Ele: Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu
Irmãos e irmãs, nesse domingo nós estivemos celebrando a Páscoa, a nossa maior e mais importante festa do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. É o apóstolo Paulo que afirma isso. E ele diz mais, ele diz no verso 19 do capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ele acrescenta: mas assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele fará ressuscitar todos aqueles que dormem no Senhor, na esperança da ressurreição, que ouviram e que receberam e que acolheram a mensagem de Jesus Cristo. Portanto, veja, a vida cristã, ela se fundamenta na convicção de que a nossa própria morte não será um ponto final. A nossa morte também não será um ponto de interrogação. O que virá depois? A nossa morte será apenas uma vírgula rumo à casa definitiva e eterna do Pai. Assim cremos. Assim nos ensina a Escritura e é nisso que cremos. Numa visão simplesmente humana, a morte pode significar uma tragédia, pode significar um triste fim. No entanto, aos olhos de Deus, a morte de seus filhos significa sua vitória final. O salmista diz em Salmo 116 que preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus filhos. Portanto, para a igreja, para nós que somos discípulos de Cristo, Páscoa não é só uma lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas a Páscoa é a certeza inabalável da nossa própria ressurreição. Para o comércio, a Páscoa é uma oportunidade de vender chocolates, mas para nós, Páscoa significa vitória da vida. A Páscoa é a morte da morte. Se não, veja o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Páscoa é um grito de libertação. Páscoa é vida após vida e a vida na vida de Jesus Cristo. Páscoa é a passagem das trevas para a luz. Páscoa é a passagem da escuridão para a liberdade. A Bíblia diz que o morrer para um cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor para sempre. A Bíblia diz que o morrer para um cristão é partir para estar com Cristo. E isto é lucro, é uma bem-aventurança, é descansar das nossas fadigas, como diz o apóstolo Paulo. Cristianismo, portanto, é uma religião essencialmente de futuro. Tudo está para acontecer e o melhor ainda está por vir, ainda chegará até nós. Alguém já disse: o que temos experimentado até aqui é um tira-gosto. O prato principal ainda será servido na presença de Deus, na mesa que o Pai tem preparado para nós, e o veremos face a face. Páscoa é recordarmos da graça
do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, sonhemos com este dia, oremos por esse dia. O apóstolo Paulo, ele diz: o sofrimento dessa hora não tem comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando o cristão diz Feliz Páscoa, ele está querendo dizer muitas coisas. A verdadeira vida ainda veremos de viver, e o melhor ainda está por vir. Quando eu digo Feliz Páscoa, não há razão mais para o pessimismo, nem para viver desesperançoso. Quando eu digo Feliz Páscoa, não há razão para raízes de amargura. Quando dizemos Feliz Páscoa, nós cremos, nossa esperança está no Cristo ressurreto. Portanto, Feliz Páscoa quer dizer reconciliação, confiança em Deus, unir as mãos, superar os problemas, construir pontes, semear o milagre da vida. E eu tenho uma boa notícia para você. Haverá um dia universal, onde todas as nossas diferenças serão desaparecidas. Nesse dia, a confusa Babel da nossa vida será transformada na grande Betel, na casa de Deus, quando todos nós nos encontraremos como irmãos em Cristo. Quando o Senhor der a ordem para que o anjo toque a trombeta, e Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Portanto, que nessa Páscoa que tivemos, que nós possamos celebrar a vida com esperança e continuar no caminho da missão que o Senhor nos deu, de testemunhar da sua graça, da vitória da morte sobre a vida. Que você tenha um abençoado dia, uma abençoada semana, com muita frutificação do Espírito sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Departamento Infantil informa: temos um excelente ministério com crianças na EMCC. Toda a estrutura está focada para servir as famílias pela manhã de domingo. Por isso informamos que a partir de abril não teremos esse serviço no período da noite. Incentivamos todos os que têm crianças a participarem e trazê-las no culto das 9 horas, onde aprendem e interagem umas com as outras num momento edificante e formativo. Trabalho com crianças todo domingo, exclusivamente às 9 horas. Ministério do Patrimônio informa: não será permitido o uso da quadra nos horários dos cultos de domingo e da escola dominical. Pedimos a compreensão de todos para que não atrapalhe os eventos e possível danos aos veículos. Sociedade de Mulheres. Campanha Aqueça um Idoso. Abril e maio estaremos arrecadando cachecóis, gorros, botinhas e sapatinhos de lã. Serão direcionados para uma casa de idosos. Podem deixar na secretaria ou nas reuniões da sociedade às quartas-feiras. Train Up é um treinamento missionário para jovens e juvenis. Acontecerá dia 28, 29, 30 de abril na Igreja do Bacaxiri. Cada missionário precisa pagar pelo treinamento. Nos dias 15 e 22, haverá vendas de doces e salgados no final dos cultos da manhã para esse fim. Colabore! Grupos pequenos.
Você sabia que temos diversos grupos pequenos espalhados pela cidade? Que tal fazer parte de um? Entre em contato com a secretaria e saiba o local mais próximo da sua casa ou fale com os pastores e pastora. Boa semana!